Eu tenho a plena convicção e a certeza que aquilo que você veio buscar nesta tarde, você vai receber. Amém? Eu creio nisso, porque nós servimos a um Deus que supera, um Deus do impossível, um Deus que faz as coisas acontecer. Mateus 21, 22, ele diz: se tudo aquilo que pedirem, se crerem, receberão. Amém? Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. A partir do verso 1, acompanhe a leitura. Certo dia, em outras versões diz, e aconteceu em determinado dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Diga comigo, ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem profundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Em outras versões diz: lancem as redes. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Verso 7. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Somente até aqui. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração nesta tarde, Pai, é para que a Tua igreja compreenda e sinta no coração aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra, Senhor Deus, a janela do céu e derrame sobre nós, Senhor Deus, bênção sem medida. Que o Teu Espírito Santo que está aqui presente, que é nosso fiel amigo, companheiro, Pai, nos ajude, Senhor Deus, a levar esta mensagem à Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um tema para a nossa mensagem desta tarde. E o tema é: uma nova história Jesus tem para mim. Amém? Uma nova história Jesus tem para mim. Jesus não quer apenas momentos com você e comigo. Ele quer construir uma história, ou reconstruir uma história nova, novo com você. Este texto, ele tem pesado no meu coração aproximadamente
3 anos. Há 3 anos eu venho aplicando, eu venho sentindo, Deus vem me direcionando na minha vida pessoal, no ministério, no meu trabalho. Há 3 anos eu venho repassando esta mensagem aos líderes dos setores. Eles sabem disso, que a cada ano que passa eu tenho sentido no coração, e o Senhor tem pesado esta palavra, e esta palavra tem me fortalecido diariamente. Essa palavra tem me trazido um renovo diariamente. Porque quem é que não está cansado? Quem é que não está cansado de trabalhar? Quem é que não está cansado das lutas diárias, contínuas, das intempéries que a vida nos dá, nos coloca, as tempestades? Mas quando eu leio este texto, ele salta no meu coração ele incendeia. E quando eu recebi o convite para trazer esta mensagem, eu falei: Senhor, Pai, a minha oração é para que a igreja sinta também, Senhor Deus, arder no coração aquilo que o Senhor tem falado comigo 3 anos consecutivos. Quando olhamos para este texto, logo nós percebemos algo muito importante, que Jesus não quer apenas momentos esporádicos, mas sim um relacionamento profundo, contínuo com Ele. Fernando, mas por que você diz isso? Porque em Lucas capítulo 4, verso 38, ele nos conta que Jesus vinha realizando milagres, Jesus vinha andando pela Galileia, e num desses dias que ele estava passeando, ele entrou na casa de Pedro, na casa de Simão Pedro, para o quê? Para operar um milagre de cura na sogra de Pedro. Se você levar lá para o Evangelho também, de João capítulo 1, a partir do verso 40, ele também nos conta, também nos relata, há um paralelo a este texto, que esses mesmos discípulos que eram discípulos de João Batista, quando João Batista estava lá no deserto pregando sobre o arrependimento, João Batista disse: eis que aqui está o Cordeiro de Deus. E aí eles olharam e falaram assim: não, meu Deus, este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. E André, que é irmão de Pedro, disse assim: vou correndo, diz o texto. Ele continuou, ele foi correndo avisar a Pedro. Então esses discípulos nesse texto, eles já conheciam ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já havia entrado na casa deles. O Senhor Jesus Cristo já havia passado aonde eles estavam, lá no deserto, junto com João Batista. É por isso que eu digo que o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer momento comigo e contigo. Ele quer uma vida, uma história. Ele quer construir, não momentos, mas Ele quer construir uma história comigo e com você. Amém, queridos? Este texto que acabamos de ler, ele começa com um fracasso. Os pescadores profissionais lançaram a rede a noite toda. Este texto nos relata que estes pescadores, com todo o seu profissionalismo, com toda a sua experiência de longos anos de trabalho de pescador, eles tiveram um fracasso. E lendo este texto, é claro, ele diz: e lançaram a rede a noite toda, foram pescar e não conseguiram. Porém, ele termina o texto dizendo para mim e para você que eles obtiveram uma vitória. Ele inicia com um fracasso, mas ele termina com um sucesso. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você pode ter iniciado o ano de 2018
com planos, com projetos, e até agora eles não se concluíram, e você acha que é um fracasso, você acha que é um insucesso, mas eu quero dizer e libero, 2018 não finalizou, 2018 não acabou, e eu libero essa palavra sobre a sua vida, que aquilo que você planejou, aquilo que está no coração alinhado com as coisas do Senhor, ela vai acontecer, vai ter sucesso, amém, queridos? Você recebe isso? Aplauda o Senhor. Fortalece a sua fé, fortalece aquilo que Deus tem para mim e para você, é a palavra viva, santa e eficaz que o Senhor nos traz. E Ele também nos chama a atenção neste texto, no verso 2, algumas atitudes dos pescadores, algumas atitudes de Jesus também, no verso 2. E essas atitudes que eu quero entrar um pouquinho ainda nível de introdução com você, mas são atitudes que esses pescadores tiveram, que eu e você não podemos ter. Para que haja uma nova história, para que haja um novo recomeço, para que tudo se faça novo, de novo na minha e na sua vida, essas atitudes eu e você não podemos fazer. Que atitudes são essas? O verso 2 ele diz: ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Que atitude é essa? Quais são essas 2 atitudes que esses pescadores tiveram? Primeiro, eles abandonaram o barco. O texto é claro, em algumas versões diz que eles deixaram, em outras versões diz que eles saíram do barco. Literalmente eles abandonaram o barco. O barco aqui representa para eles um instrumento de trabalho. E quando eles saem do barco, eles estão dizendo: não dá mais, cansei, chega, vou descansar, não vou precisar mais deste instrumento de trabalho. E no caso deles, era um caso onde eles passaram a noite inteira dentro deste barco e não conseguiram êxito nenhum. E ao chegar à praia, eles abandonaram. Eu fico imaginando eles no decorrer da pescaria, André falando para Pedro: olha, vamos fazer assim, porque na noite passada, na noite retrasada, nós lançamos e pegamos. Aí vem outro e fala assim: não, vamos fazer novamente, vamos encostar mais perto da praia e vamos lançar, mas não pegaram. E isso foi gerando no coração deles o quê? Um cansaço, uma frustração. E quando gera cansaço, quando gera frustração nas nossas vidas, a primeira coisa que eu e você fazemos é abandonar o barco. É abandonar aquilo que o Senhor nos deu. É jogar fora aquilo que o Senhor tem nos colocado para fazer uma nova história, um novo rumo, uma nova vida para mim e para você. Mas aqui o barco também quer dizer o centro da vontade de Deus. Quando abandonamos o barco, nós estamos dizendo, nós estamos deixando de viver no centro da vontade de Deus. Muitos lares têm abandonado o casamento, têm abandonado este barco que o Senhor deu, o casamento. Tem falado: olha, não dá mais, eu estou cansado. Talvez você já tenha visto isso várias e várias vezes. Mas no momento de discussão, numa noite acalorada, a primeira coisa que vem é abandonar o casamento, abandonar o relacionamento, abandonar, não dá mais, é largar, é sair para outra. E quando eu e você fazemos isso, nós estamos abandonando o centro da vontade de Deus. Deixar o barco também significa abandonar a igreja. Não está bom, não quero, não é legal, vou abandonar. É abandonar uma célula, é abandonar um relacionamento, é abandonar um discipulado. É chegar e falar assim: não dá mais, eu cansei, eu parei. Eu tenho aprendido algo no decorrer desta vida cristã que o Senhor me proporcionou, que quando nós não podemos correr, nós temos que caminhar.
Quando nós não podemos caminhar, nós rastejamos, mas nunca paramos de caminhar. Nunca paramos de caminhar. E a outra atitude, eles estavam lavando as suas redes. Diga comigo, estavam lavando suas redes. O ato aqui de lavar as redes significa que aquele dia de pesca já havia terminado. Eles haviam largado o instrumento, que era o barco. Creio que o mais importante para levar eles em alto mar, para levar eles no meio deste lago, para pescar, a parte mais importante, o instrumento era o barco. Após abandonar o barco, eles começaram a lavar as suas redes, dizendo literalmente, não tem mais condições. Agora eu vou lavar, vou deixar guardada para a próxima vez. Alguém já disse para você que o seu quadro não tem mais jeito? Alguém já disse para você que aquela doença não tem cura? E você começou a lavar as redes, você começou a aceitar, você começou realmente a receber isso no coração? Você vai perder. Este quadro não tem mudança. Este quadro não tem mudança. Já passei por médico, já passei por psicólogo, já passei por todos os cantos, não tem jeito. Então a minha condição é, como os pescadores, é lavar a minha rede e aceitar aquilo que foi imposto. Alguém já disse isso para você? Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo não liberar, enquanto o Senhor Jesus Cristo não autorizar, pare de lavar as redes. Se você está lavando as redes, pare de lavar as redes. Pare de lavar as redes. Porque enquanto eu abandonar o barco, enquanto eu lavar as redes, eu estou dizendo, chega, acabou, não dá mais, eu não consigo. E para que o Senhor possa fazer algo novo, uma nova história, ou reconstruir essa história que Ele já colocou no teu coração, e por algum motivo ou percurso, você saiu, e Ele quer reconstruir, essas atitudes não podem estar no nosso coração, não pode estar na nossa vida, porque a palavra final sempre é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não é homem, não é médico, não é nada. Enquanto eu servir ao Senhor, quem comanda o centro da minha vontade, quem comanda a minha vontade é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas a palavra também, ainda nesse verso 2, ela fala a atitude do Senhor Jesus Cristo. E isso me chama também muita atenção. A palavra diz no verso 2, a atitude do Senhor Jesus Cristo. Ele viu 2 barcos. Diga comigo, ele viu 2 barcos perto da praia. Diga comigo, ele viu o meu barco aqui na igreja. Ele viu você. Ele viu você. Algumas autoridades da Bíblia, alguns estudiosos dizem que havia mais ou menos, alguns dizem em torno de 3.000 barcos, outros 2.000 barcos, outros de 3 a 4.000 barcos naquele lago. Então ele não escolheu, a atitude do Senhor Jesus Cristo não foi escolher aleatoriamente não. Ele escolheu o barco de Pedro porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito específico. Talvez lá tinha barcos grandes, barcos enormes, barcos mais bonitos, barcos mais lindos, mais chique. Mas ele escolheu um barco de pescador, porque ele tinha um propósito. E ainda dentro disso, o que me chama muita atenção, é que enquanto ele estava na praia, a multidão o comprimiu, o apertava para ele... para ouvir a mensagem dele, ele olhou e ele observou que aquela noite daqueles pescadores não foi uma das noites melhores. Enquanto ele estava lá na praia, ele estava observando. Imediatamente ele observou que eles abandonaram o barco, que eles largaram as suas redes, que eles estavam lavando as suas redes, e automaticamente ele disse assim:
Me coloque dentro do barco. O problema que você está enfrentando, as lutas que você vem enfrentando, não está passando despercebido pelo olhar do Senhor Jesus Cristo. Não passa despercebido. Talvez não venha agora, talvez não está vindo, mas o Senhor está olhando, o Senhor está vendo e a providência Ele já está enviando. E Ele não envia outro, Ele vem pessoalmente, Ele vem, o Espírito Santo vem para te trazer este renovo, para te trazer essa certeza que você não está sozinho neste problema. Ele te observou, em uma multidão de barcos, de 4.000 barcos, Ele viu. Então não importa quantas pessoas estão ao seu lado, se você veio aqui para receber a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele está te observando. Ele está te observando. Amém? Mas eu também ainda quero falar algumas lições que este texto tem trazido algo gostoso no meu coração. Algumas lições que farão a diferença na nossa vida. Algumas lições que vai ser um divisor de água na minha e na sua vida, como tem sido na minha. A primeira lição que eu aprendo aqui e quero compartilhar com a amada igreja: sem Jesus no barco, o fracasso é certo. Deixa eu dizer algo para você, talvez você não entendeu. Sem Jesus na tua vida, sem Jesus no teu casamento, sem Jesus no teu trabalho, sem Jesus no seu discipulado, sem Jesus na tua célula, sem Jesus no teu relacionamento, não dá certo. Porque nós vamos estar lutando, nós vamos estar fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa força, conforme nós queremos. Aqueles pescadores, eles estavam pescando sem o Senhor Jesus Cristo. E eles eram profissionais. Eles eram profissionais desta área. Eles não precisavam do Senhor Jesus Cristo. É o que muitas vezes nós dizemos quando temos algo a mais para oferecer. Nós não precisamos, porque nisso eu domino. Nesta área eu domino, eu não preciso estar sendo guiado, estar sendo direcionado por nada e por ninguém, e muito menos por Senhor Jesus Cristo, porque eu estudei e domino essa área. Quero dizer novamente para você: casamento sem Jesus não dá certo. O trabalho, aonde você está sem o Senhor Jesus Cristo, sem ser a luz, não vai dar certo. O relacionamento não vai ocorrer. Aquilo que você está esperando como um casamento, se não tiver Jesus em primeiro lugar, não vai dar certo. Porque nós abandonamos o barco e saímos do centro da vontade do Senhor. E nós precisamos voltar urgentemente. Verso 3, a palavra do Senhor, ela diz: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e começou a ensinar a multidão. Antes das bênçãos materiais, vem as bênçãos espirituais. Não adianta eu entregar a minha vida a Cristo, não adianta eu entregar o meu caminho a Cristo e achar que Ele vai mudar a minha conta bancária. Ele até pode e vai. Mas primeiro, como diz o texto, Jesus entrou no barco e pediu que afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e começou a ensinar a multidão. Ele estava dizendo para os pescadores: olha, aguenta aí um pouquinho. Aguenta aí, primeiro eu vou ensinar a palavra de Deus, primeiro eu vou ensinar a mensagem do Pai para os meus filhos, para os meus irmãos aqui. Primeiro eu vou cumprir aquilo que me foi proposto no meu coração. Primeiro eu vou ensinar a palavra, depois vem a bênção espiritual, a bênção material. As nossas motivações não podem ser ao contrário.
Antes de realizar a grande pesca, tiveram que ouvir lá da polpa do barco. Imagina Jesus sentado, porque naquela época era de costume não pregar em pé, mas pregar sentado. Então imagina eles lá, Jesus na polpa e Pedro lá mantendo assim o barquinho, com o remo, mantendo o barco para que Jesus pregasse. E antes de ele ver o grande milagre acontecer na vida dele, ele estava ouvindo a palavra. Para o milagre acontecer na sua vida, você vai ouvir a palavra verdadeira do Senhor. Não venha esperar do Senhor Jesus Cristo, Ele pode abrir os céus e te dar muito mais do que aquilo que você sonha, daquilo que você pensa. Mas antes Ele vai tratar das coisas espirituais na sua vida e na minha vida. O verso 4 ele diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Jesus poderia muito bem, da onde ele estava, realizar o milagre. Jesus poderia muito bem, de onde ele estava, realizar esse milagre. Ele não precisava ir até lá e mais fundo para lançar as redes. Mas por que Jesus ordenou que eles fossem para mais fundo, para o meio do mar, para o meio do lago? Porque lá no meio não havia beira-praia. Lá no meio não havia multidão. Era só Jesus e os pescadores. Jesus queria intimidade. Jesus queria profundidade com aqueles discípulos, aqueles futuros discípulos. Jesus, para mudar a história, para eles continuarem a história da igreja, Jesus precisava ensinar para eles intimidade e profundidade. Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, verso do 1 ao 5, ele conta a história do profeta que teve uma visão. E essa visão estava lá no templo, e debaixo das portas saiu uma água, um rio. E neste rio havia um homem, e este homem tinha uma fita, uma linha. E o texto vai transcorrendo, e o texto vai nos dizendo que este homem estava medindo, e a cada 500 metros ou 1000 côvados, a água batia no tornozelo. Deixa eu dizer algo para você, querido, nesta tarde, para mim e para você. A nossa vida com o Senhor, ela é progressiva. Ela é progressiva, ela pode iniciar aqui, no tornozelo, mas ela é progressiva. O que quer dizer o tornozelo, Fernando? Tornozelo quer dizer que está bom, a água bateu aqui. É aquele velho ditado, quando a gente vai, quer saber se a água está fria, a primeira coisa que a gente coloca é o dedão do pé. Não coloca mais porque nós temos medo. E tem muitos que estão vivendo isso. Aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e estão nesse nível de tornozelo, mas o Senhor quer profundidade. Ele manda te dizer que o trabalho que Ele iniciou, Ele vai finalizar, mas o tornozelo é apenas o início. É apenas o início. E aí ele continua, o homem, ele continua medindo, e a mais 500 metros, o texto diz que a água bate no joelho. O joelho dá para andar, mas não dá para correr. Porque a água está aqui no joelho, é muito gostoso, é muito legal. A gente vai se aprofundando um pouco mais, mas eu não quero mais, tá bom? Enquanto eu estou aqui caminhando, pulando assim, enquanto que eu me sinto firme, está bom. Mas não é isso que o Senhor quer. A vida nossa do cristão, ela é progressiva. E este homem, continua o texto dizendo que a mais 500 metros, a água batia na sua cintura, ou 3/4 batia no ombro. Isso é quando nós estamos numa vida progressiva com o Senhor.
nós estamos nos envolvendo, nós estamos sabendo aquilo que o Senhor quer para nós, nós temos ouvido, nós temos uma intimidade com o Senhor, mas o meu pé ainda está no chão. Se eu quiser voltar para a beira-praia, eu volto, porque eu ainda estou na ponta dos pés. A água está aqui, não está me afogando, mas se eu quiser retornar, se eu achar que não está mais legal, eu retorno, porque eu ainda controlo. E o texto diz que mais 500 metros não tinha mais como ele andar, ele precisava nadar. Nadar significa, sabe o quê? Eu não tenho mais o controle da minha vida. Eu não controlo mais, quem controla a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que controla a minha vida. Por isso nós precisamos nadar, mergulhar, se encher, não ter os pés no chão, não. Foi por isso que ele disse, olha, vamos lá para o meio deste lago, aonde você não tem, aonde o seu diploma não vale nada, onde seu tempo de experiência não vale nada, de pescaria, aonde não vale nada. Aonde um dia eu dei para vocês autoridade, você vai ter autoridade sobre os peixes, sobre o mar, sobre a terra, sobre todos os animais, você vai ter. E o homem perdeu lá no jardim do Éden. Ele perdeu essa autoridade. E aí Jesus falou assim, vamos lá no meio, que eu vou mostrar o que é a autoridade, o que é comandar. Nós podemos, queridos, comandar os peixes, nós podemos comandar o barco, nós podemos limpar as redes, comandar as redes, mas quem controla a nossa pescaria, a nossa vida, quando estamos na profundidade, é o Senhor Jesus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Esse é o nível mais profundo, esse é o nível que fez com que os discípulos mudassem de vida. O melhor de Deus está quando nós nadamos. Quando o Senhor leva para lá, quando o Senhor traz para cá, quando o Senhor nos leva para lá e nos traz para cá, é quando nós não temos mais o nosso querer, é o querer de Deus. É nessa hora que o Senhor renova, faz de novo, reconstrói. E ele estava formando discípulos para uma história. E é o que ele quer comigo e com você, formar discípulos. Mudar a nossa vida, mudar a nossa história, sim. Amém? No verso 4 ainda diz, então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Diga comigo, Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Gênesis, Êxodo conta que uma mãe chegou, pegou o filho e botou num cesto e falou assim, eu não posso, eles vão matar. Toma, lance o teu problema ao Senhor. Pare de ficar segurando este problema. Pare de querer resolver este problema sozinho. Pare de querer fazer essas coisas sozinho. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E quando nós largamos o nosso problema lá em cima, ele vai cair. Jesus entra com a providência. Ele coloca pessoas, ele coloca vitória, ele coloca anjos para nos guiar, nos ajudar. Amém, queridos? Largue o seu problema. Entregue o seu problema. O Senhor manda te dizer. Faz muito tempo que você está segurando este problema. Faz muito tempo que você está querendo solucionar esse problema sozinho. Solte ele, largue ele. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. A obediência gera milagre. Diga comigo, a obediência gera milagre. Pedro aqui nos transmite uma grande lição. Mesmo ele sendo um profissional na área de pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Deus.
Às vezes o que nos falta é isso, humildade. Nós vivemos uma soberba. Achamos que sabemos tudo e temos todas as respostas. Nós precisamos de humildade, precisamos de obediência para desfrutarmos. No livro de 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. Um homem de posses e um homem que estava por debaixo daquela roupa, daquela armadura, ele tinha lepra. E uma menina, que a Bíblia não diz o nome, que foi levada cativa, prisioneira, disse: olha, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, lá tem um Deus que cura aquilo. Naamã foi, pegou as cartas de recomendação, chegou lá e foi. E a gente vai, e nós vamos, e nós estamos, nós iremos. E quando chegou lá, o profeta disse assim: ei, vai lá naquele riozinho lá, ó, se banha 7 vezes. O quê? Lá na minha terra tem Farfar, tem o rio Farfar, tem não sei o quê, que é muito melhor do que isso. E ele vem aqui, nem me recebe, e me diz assim para mim, banhar 7 vezes. Ah, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Esse orgulho no coração, quem ele pensa? E ele vivendo de orgulho. Ele saiu de onde ele estava, em busca da cura, em busca do que ele queria, e chegou lá, era algo tão fácil. A Bíblia ainda diz assim: ô Naamã, se te pedisse algo tão difícil, você não faria? É claro que eu faria. Então por que você não faz o fácil? Às vezes nós complicamos, queremos fazer o difícil, e o fácil está tão na nossa frente. Quando nós colocamos a humildade, quando nós entregamos o nosso querer, o nosso barquinho da nossa vida, querido, é porque nós queremos o extraordinário. Tem que ter milagre todo dia. Se não tiver milagre, não vale. Se não vir colocar as mãos, rodopiar, cair e ser curado, não vale, é extraordinário. Nós esquecemos dos milagres que acontecem diariamente. Nós precisamos de humildade para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. Nós precisamos deixar o nosso orgulho e aprender a obedecer a simples palavra do Senhor Jesus Cristo. E para concluir, queridos, o verso 6 ele diz: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Ei, o milagre vai ser tão grande na sua vida, mas tão grande, queridos, você vai pensar que a tua vida não vai afundar, não. Não vai afundar, não. O milagre vai ser tão grande na sua vida que você vai ser... Deus nos abençoa, preste bem atenção, essa é uma lição muito importante. Deus nos abençoa grandemente para sermos abençoadores na casa do Senhor, na obra do Senhor, na cela do Senhor, na cidade onde o Senhor nos plantou. Não podemos receber e reter a bênção que o Senhor nos dá. Aleluia! Você quer os barris cheios, você quer transbordando seus lagares, seja um abençoador na casa do Senhor. Não retenha, não guarde. Não retenha, não guarde. Eles não só encheram o barco deles, mas também dos que estavam ao redor, dos que estavam por perto. Olhe para o seu vizinho, diga assim: eu vou receber tanta bênção do Senhor, que eu vou ser um abençoador na sua vida. Amém? É isso. Ele está dizendo: eu reparto o meu milagre, eu dou o meu milagre. Não estou falando aqui de prosperidade financeira, não.
Eu estou falando de sermos abençoadores daquilo que nós recebemos como dízimo, como a oferta, aquele trabalho que o Senhor nos dá. Nós viemos nos repartir, viemos ser abençoadores na casa do Senhor. Queridos, é assim. Quanto mais Deus nos dá, quanto mais nós repartimos, mais Ele vai continuar descendo o óleo. E o óleo vai descendo. Era assim nas vasilhas. Era assim nas vasilhas. Só parou quando acabou a vasilha. Mas na sua vida não vai parar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai parar. Essa palavra é uma palavra profética para a sua vida. É uma palavra profética para o seu casamento, é uma palavra profética para o seu ministério, é uma palavra profética para esta igreja, porque esta igreja ela é uma igreja abençoada, e ela está cumprindo o papel, ela está abençoando esta cidade, e você faz parte desta bênção, eu faço parte desta bênção. Deus quer nos abençoar, e todos que estão ao nosso redor. Queridos, Pedro deixou de ser um pescador de peixe para ser um pescador de almas. Pedro ganhou mais de 3.000 almas em sua pregação. Jesus mudou a história da vida dele, mudou a história dos discípulos. Jesus escreveu o nome deles na história. Foi Jesus que escreveu o nome deles na história. Se eles estão aqui foi por causa do Senhor Jesus Cristo. Não foi por mérito deles, não. Foi por mérito do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, por você e por eles. Que pagou o preço alto de sangue para escrever uma nova história. Jesus Cristo disse: Pedro, ei Pedro, presta atenção, Pedro. Eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo com vocês para continuar a escrever essa história. Esse Espírito Santo que está aí dentro de você, dentro de mim, precisa incendiar. Esse Espírito Santo quer nos levar a nadar. Esse Espírito Santo quer fazer você um ganhador de almas e almas e almas. O Senhor Deus quer colocar eu e você nessa história. Nós podemos escrever uma história nesta cidade. Uma história linda. Uma história de uma igreja que se preocupa com as pessoas. Essa é a história que o Senhor quer mudar na minha vida e na sua vida. Como Ele mudou a minha. De um alcoólatra, um cachaceiro, para um homem que tenta viver os princípios do Senhor Jesus. É isso que Ele quer fazer. Ele quer usar aquilo que você tem para abençoar outras pessoas. Se coloque de pé.